A amarração nojenta que quase me destruiu. Oi Mariana, hoje eu vim contar algo que aconteceu na minha vida. Algo que mudou tudo e que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Bom, a gente nunca imagina, né? Eu espero que você escute com atenção e sem julgar, por favor, porque ainda me arrependo de tudo que aconteceu. Eu sei que não basta se arrepender, mas agora é o que me resta. Sei também que não foi totalmente a minha culpa, mas fazer o quê? Traição ainda é traição. Eu troquei os nomes, pois sei que você prefere que troque. Muito obrigada. Tudo começou alguns anos atrás, na minha cidade natal. Foi lá que eu cresci, conheci a minha esposa, Suzana, e começamos a namorar quando tínhamos 16 anos. Eu sempre fui apaixonado por ela, e nosso sonho era construir uma vida junto, o que conseguimos. E para isso, eu abandonei até os meus estudos para trabalhar e ajudar a gente a ter a nossa própria casa, nem que fosse alugada. Hoje, graças a Deus, temos nossa casa própria. Mas aos poucos, fomos conseguindo ali os móveis, uma rotina, e depois de 10 anos juntos, nasceram nossas filhas. Foi a melhor fase da minha vida. Eu trabalhava como motorista de caminhão de entregas de uma marca de refrigerante bem famosa. Até que de repente veio uma redução de pessoal e eu fui demitido. Foi difícil, mas nada que não desse para lidar. Logo eu consegui um emprego em uma fábrica no turno da noite, que pagava até um pouco melhor. Parecia que finalmente ia dar para manter a vida que eu queria para mim e para minha família. Mas foi nesse emprego que a minha vida tomou um rumo totalmente diferente, e não foi para melhor. Eu nunca fui de me interessar por mulheres. Claro, eu até conversava com as colegas de trabalho, mas eu nunca tinha nada além de amizade. Na fábrica eu conheci algumas pessoas, fiz amigos e até que fui designado para uma nova área por um dia. E havia 2 mulheres lá, e uma delas se chamava Amélia, e ela me chamava um pouco de atenção. Era vaidosa, falante demais, vivia fazendo transmissões ao vivo em uma certa rede social, e eu não me identificava assim muito com ela, mas ela era bonita. E teve um único dia que foi muito estranho. Este único dia. Ela passava o tempo todo fazendo insinuações para mim. Embora eu tentasse ignorar, eu apenas sorria, assim, meio desconfortável. E no final do turno, eu já estava cansado daquilo. E falei para que ela parasse, que eu não gostava desse tipo de comportamento, que eu era casado e que não queria desrespeitar a minha esposa. O clima ficou tenso entre nós, mas nada aconteceu. Ou pelo menos, eu achei que nada aconteceu. Eu achava que ela tinha aceitado isso de boa, mas infelizmente não. No dia seguinte, a Amélia foi transferida misteriosamente para minha área, para o meu setor. Ela se aproximou, pediu desculpas e começou a conversar comigo. Contou um pouco da sua vida e aí eu descobri que ela era viúva. Mesmo sendo nova, morava sozinha e que essa mania de falar demais, segundo ela, era para não se sentir só. Começamos então a nos aproximar, como amigos. Bom, essa era a minha única intenção. E ela até trazia comidas para mim. E acho que foi aí que tudo começou a mudar. As comidinhas que ela trazia. Eu chegava em casa exausto, só queria comer e dormir, algo que não era assim comum. Mas com o tempo eu comecei a ter sonhos, e uns sonhos estranhos. Eu sonhava com a Amélia, sonhos de intimidade que se tornavam cada vez mais frequentes. No trabalho, meu pensamento estava sempre nela, coisa que eu nunca tinha sentido antes. Era como um desespero, um vício que eu não conseguia controlar. E como eu disse acima, eu nunca havia me interessado por outra mulher a não ser a minha esposa. Um dia, a Amélia me convidou para ir à sua casa
E eu não sei o porquê, mas eu aceitei. Eu não consegui dizer não. Saímos do trabalho e seguimos para um bairro onde ficava a sua casa. A casa parecia abandonada, com um pó estranho em volta, e ela disse que era para afastar os ratos e baratas. Mas o que me deixou realmente inquieto e intrigado foi o cheiro ao entrar. Era um cheiro de incenso muito forte. E no canto da sala tinha um altar com velas de várias cores e umas imagens que até achei ser de santos, mas santos que eu não conhecia. E quando eu perguntei, ela só me disse que era só um altar para São Judas Tadeu, que a imagem dele havia se quebrado e ela esperava outra chegar, uma que ela tinha comprado para substituir a que se quebrou. E eu perguntei sobre as outras imagens que eu achei estranho, mas aí ela desconversou e acabou não me respondendo. Mas algo naquele lugar me deixou assim meio tenso. Mas mesmo assim eu passei a noite lá. E nem me lembrei da minha esposa. Fizemos tudo que um homem e uma mulher faz. E olha que isso não era do meu perfil, pois eu sempre fui apaixonado pela minha esposa e sou até hoje. Eu não sentia atração por ela, mas havia algo que me prendia a ela, uma força que parecia me controlar. No dia seguinte, eu voltei para minha casa e não consegui encarar a minha esposa. A culpa e a vergonha eram enormes. E eu cheguei até a inventar uma desculpa. E ela, ingênua, acreditou. Eu tentei esconder, mas a culpa foi falando mais alto e eu acabei contando tudo para Susana, que eu havia traído ela com a Amélia. Só que eu não entendi o porquê que eu fiz isso. Ela ficou devastada. Nós brigamos. Ela pegou as meninas e disse que precisava pensar e foi para a casa da sua mãe. E nessa semana, sem ela em casa, meus sonhos ficaram cada vez mais horríveis. Eu sonhava com sangue, com a Amélia me cercando e dizendo que eu era dela. Nesse tempo que a Susana ficou fora, eu não me encontrei mais com a Amélia, pelo menos não em sua casa, só no trabalho, mas mesmo assim eu tentava evitá-la. Um dia, eu já sem esperança de que Susana voltasse, ela veio até em casa pra gente conversar. E eu contei pra ela sobre os sonhos e tudo. E foi aí que ela me apresentou a Dona Lourdes e disse que me levaria à casa dela e me levou. Eu não entendia nada de início, mas a Dona Lourdes era uma mulher que trabalhava na Umbanda. E segundo a Susana, no dia que ela foi embora com as meninas, a Dona Lourdes estava na casa da mãe dela. E vendo ela chegar e contar o acontecido à mãe, a Dona Lourdes revelou que talvez eu estivesse sendo vítima de magia. Fui com a Susana na casa dessa senhora e lá ela incorporou e explicou que a Amélia realmente havia feito uma magia e ela havia me alimentado com seu sangue menstrual em várias refeições, as mesmas que ela levava para mim e eu comi. Um dos feitiços mais fortes que existem quando se trata de amarração amorosa. Isso segundo a Dona Lourdes. Nossa, eu senti um nojo enorme quando eu ouvi isso. Ela também disse que eu precisava me afastar imediatamente daquela mulher e do serviço. A Dona Lourdes fez um ritual de purificação e limpeza, quebrou ali aquele ritual de amarração e a sensação que eu sentia durante o ritual era de terror absoluto. E depois eu sentia algo saindo do meu corpo. Eu vomitei um líquido vermelho espumoso e até uma lesma gigante saiu de mim. Ai, gente, que nojo! Foi horrível, mas depois veio o alívio. Quando eu acordei, Susana estava do meu lado e a Dona Lourdes me aconselhou e fomos instruídos a seguir alguns cuidados e continuar, o ritual de limpeza. Mas nosso casamento, graças a Deus, começou a se reconstruir. E devido a tudo isso, eu me afastei do meu serviço por um tempo, uns meses. E quando eu voltei, eu descobri que a Amélia tinha pedido demissão.
no mesmo dia em que eu fui na casa da Dona Lourdes. E nunca mais, assim, ninguém soube dela, pelo menos ali no serviço. Aprendi, Mariana, da pior forma, que o mal está por toda parte. E às vezes ele vem disfarçado de amizade e gentileza, como no meu caso. Até hoje eu não sei como eu comi aquelas comidas nojentas. Essa é a minha história e eu espero que sirva de alerta para todos que escutem atenciosamente Fulano. Muito obrigada, um beijo pra você e eu também acho super nojento, mas o seu relato não é o primeiro que eu vejo de pessoas que chegaram a comer, né, bifes preparados aí com o sangue menstrual, né.